Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso. Sejam a própria bênção. Um dia eu tive o privilégio e o prazer de servir a Deus no altar, mas troquei a bênção do altar para virar isso daqui. Foram cerca de 10 anos servindo a Deus no altar. Eu comecei como auxiliar, já entrei na obra casado com uma filha e passei por alguns lugares aqui de Santa Catarina, como na região de Criciúma, Itajaí, Balneário. Devido às igrejas onde eu passei, até os outros companheiros de fé, como que peguei uma igreja sem povo e comecei a crescer aquele lugar por onde eu passei. Aquilo dali eu olho hoje como o início da minha queda, porque eu deixei de ser e comecei a querer só fazer. Então, aquele Hugo, aquele pastor, já não orava mais, já não buscava mais, já não era mais para Deus aquele amor que tinha antes. Só fazia no automático. E numa dessas igrejas que eu passei, foi aonde que foi a minha queda, literalmente. Num dia antes de eu ser transferido, eu traí a minha esposa e segui a minha vida. Fui transferido e, por incrível que pareça, para a igreja aonde eu fui transferido, foi para mim fazer a terapia do amor. Dentro de mim, achando que o tempo ia passar, aquele pecado ia ser esquecido, ia ficar só uma marca, só uma lembrança, mas dentro de mim, a dúvida, o medo, a insegurança, a culpa e, o principal, a injustiça. Eu precisava, o próprio Deus me cobrando, que eu precisava ser transparente. No dia seguinte, após a reunião de pastor, eu chamei a liderança e confessei o que tinha acontecido. Chamei a minha esposa junto, na frente do bispo, e sem ela saber, ela se desabou em choro. E na época, o bispo me chamou, ele se propôs em cuidar de mim. É claro que eu não estava mais exercendo a função de pastor. Eu abandonei literalmente a obra de Deus. Abandonei a minha família, abandonei a minha filha, fui seguir a minha vida. Eu saí da casa da minha mãe, abandonei a minha família e conheci uma pessoa que já era envolvida no meio da criminalidade. Então, como eu queria acompanhar essa pessoa que eu estava morando, eu comecei a me colocar à disposição também para fazer a coisa errada. E assim, eu comecei a entrar no mundo do crime. Uma hora eu estava no altar, levando a palavra, outrora eu estava na criminalidade. Isso no intervalo de quanto tempo? Novembro de 2017, eu larguei o altar. Fevereiro de 2018, eu já estava me envolvido nas coisas erradas do mundo. Eu fiz coisas que eu nunca fiz antes de chegar no altar lá atrás. E numa dessas baladas que eu estava no mundo, eu conheci uma pessoa, no qual a gente foi morar junto, mas ela não sabia nada do que eu fazia. Eu fui roubar uma loja, a primeira vez deu certo, coisa rápida, dinheiro fácil. Fui roubar pela segunda vez, muito fácil. Comecei a pegar o gosto, eu já não trabalhava mais. Eu parti daí para o tráfico, no qual eu levava droga para o Rio de Janeiro ou para Rio Grande do Norte. Aqui, dia 23 de outubro de 2018, na minha cabeça seria um dia normal como dos outros. Cheguei no aeroporto, fui tranquilamente para chegar até a fila do check-in, fiz todo o procedimento e ali
foi a minha surpresa. Atrás da atendente do guichê do aeroporto tinha um senhor. E sem saber quem era, ele tirou o distintivo para fora e, num determinado momento, a única opção que eu tive naquele momento era de sair correndo. Inclusive, tem as imagens, eu saí correndo dentro do aeroporto, eu entrei em luta corporal aqui com o policial federal, chegou mais gente para me segurar. Aqui é o momento que o policial federal estava abrindo a mala. Mal sabiam que aqui existia 16 quilos de maconha. E aí foi dado a ordem de prisão. Aqui é onde eles fizeram o protocolo deles, bateram foto de mim. Quando eu passei pelas grades do presídio, o medo tomou conta de mim. A dor de você pensar na mente da sua mãe que ela tinha um filho pastor e ele estava dentro de um presídio como um marginal, um criminoso, aquilo dali me doeu. Qual o nome da sua mãe? Andréia. A Andréia, inclusive, está aqui. Pode vir aqui, dona Andréia, por favor? Fica ao lado do seu filho aí. Como é que foi para a senhora toda essa situação? Nada fácil. Mas eu não desisti, sabe? Eu, contudo, não tinha mais o que falar. Falar entrava no ouvido, ele não dava ouvido, ele só ouvia, mas não absorvia aquilo. Então eu fui para o altar e eu clamei a Deus. Eu clamei por Deus justiça, porque eu queria justiça. E ele, chorando, ele pediu para a mãe, ele botou a cabeça dele no vidro e ele pediu para me fazer uma oração nele. A partir daquela oração, eu comecei a fazer tudo o que eu fazia lá atrás. Então, ali naquela cela, eu dobrei o meu joelho mesmo, rasguei o meu coração, pedi para Deus misericórdia, mais uma oportunidade, e naquela oração eu tenho certeza que Ele me ouviu, porque eu fui até o chão, me humilhei para Deus. Eu lembro até hoje, tinha a grade, só umas frestinhas, lá mesmo eu olhei para o céu e clamei a Deus. E numa das programações, eu ouvindo a televisão, começou a Fogueira Santa. A Fogueira Santa, eu nem pedi para sair de lá, porque eu queria a mudança no meu interior. E lá naquela cela fria mesmo, eu me apeguei com Deus. Eu fiz o meu propósito, fui para o altar e me aqueci voltando para os pés do Senhor Jesus. E nessa caminhada, procurando receber o Espírito Santo, foi um dia marcante para mim. Eu falei para Deus, meu Deus, não pode ser mais um ano, vai se virar mais um ano. E eu vi uma frase naquele dia, muitos vão dizer Feliz Ano Novo, mas como pode ser um ano novo se eu ter o teu Espírito? E naquele momento de segundos para entrar 2024, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e ele disse, meu filho, tu é meu e eu sou teu. E eu sabia que a partir daquele momento tudo seria diferente. Nesse dia 19 de janeiro, na audiência, a surpresa de todo mundo, eu consegui a minha liberdade nesse dia. Eu vim correndo direto para o altar. Hoje eu tenho uma nova vida e aquela pessoa que eu conheci lá no mundo atrás, hoje, para a alegria, nos casamos na celebração dos casamentos. Hoje a gente é uma família de verdade. Ela recebeu também o Espírito Santo.
a gente tem um lar abençoado, um casamento abençoado e o principal de tudo, os dois juntos no mesmo objetivo, buscando a salvação junto com o Espírito Santo. Hoje, eu não tenho título como pastor, mas no átrio, hoje, eu tenho a felicidade verdadeira de uma família transformada, de um homem nascido de Deus, cheio do Espírito Santo. E a reflexão que eu vejo nisso tudo, a misericórdia de Deus, né? Mesmo sem merecer, mesmo fazendo tudo errado, mas Ele me resgatou. Lá dentro da prisão, Ele viu as minhas orações, viu a minha sinceridade e hoje eu estou aqui contando esse testemunho e espero e tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas através do meu testemunho.